Então, junto com a morte dessa diversidade, nós estamos vendo a morte dessas bactérias. O que a gente não sabia é que essas bactérias são essenciais à nossa saúde mental. Sem elas, nós não conseguimos nos adaptar ao meio ambiente. Faltam determinados nutrientes essenciais. Só que, por que até agora a gente não tinha detectado isso? Porque a gente não dava valor ao que a gente chamava de substâncias base, né? Então, por exemplo, selênio. A quantidade de selênio no corpo humano é insignificante. Só que agora descobriram que na sinapse, o selênio, a ausência de selênio, causa pessimismo. Como assim? As pessoas que não têm selênio são pessimistas. Não é possível. Já é um fato. Comprovado. E quanto selênio? A quantidade é insignificante, mas se você não tiver nenhum, você se torna pessimista. E o que é ser pessimista? É simples, né? O pessimismo não muda a realidade, né? Aqui eu tenho um copo d'água. Aí eu pergunto para vocês, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Né? A pessoa otimista vai dizer que está meio cheio. A pessoa pessimista vai dizer que está meio vazio. Se o copo está com a mesma quantidade de água, então não faz diferença nenhuma, né? Você ser otimista ou ser pessimista. Faz sim. Porque aquele que diz, está meio vazio, ai meu Deus, vai acabar. Aquele que diz que está meio cheio, diz, nossa, tem bastante. Então, a diferença está na ansiedade que você desenvolve diante do fato. Quanto mais pessimista, mais ansioso. Então, por que a ansiedade está aumentando tanto? E aí, você nota que determinadas substâncias, que aparentemente eram insignificantes, se tornam essenciais. E o que é selênio? É um metal, está na tabela periódica. Nunca a gente deu nenhum valor a ele, até descobrir. E o mais interessante, e onde é que a gente encontra selênio? E ela estava pesquisando a influência do selênio no humor. E onde é que tem selênio? Nas nozes. Nozes. Castanhas, nozes, várias nozes têm selênio. E eu fiquei pensando numa coisa curiosa, né? Uma grande parte da população só come nozes no Natal. E a gente achava que o povo estava mais feliz por causa do Natal, né? Talvez fossem as nozes. O que a gente descobre? Se é isso, vamos aumentar o selênio. Aí o que você faz para aumentar o selênio? Se você não come nozes, você compra Centrum, com selênio. Porque quando saiu a descoberta, primeira coisa, selênio, de A a Z. Lembra disso? Então, de A a Z. Tudo que existe, eles botam lá. E tem selênio também. Então, você toma um comprimido e está resolvido o seu problema. Mas, aparentemente, o selênio das nozes tem uma estrutura espacial diferente do selênio que sai dos minerais diretamente. Você processa. Porque quando você está processando certos minerais, tem selênio também. Aí você pega e já tira, e é mais barato do que você pegar nozes e ficar tirando o selênio das nozes. Então, você pega da terra direto, né? E resolve o problema. Mais barato. E processa em grande quantidade. Mas, aparentemente, o seu cérebro não gosta do selênio mineral. Ele gosta de selênio vegetal. Estou de brincadeira. Aí você fala, não tem selênio, é um mineral. Tá bom. Mas você gosta do selênio de origem vegetal do que aquele de origem mineral. Qual a diferença? Estrutura espacial. A molécula é a mesma. Parece que eles se arrumam de maneira diferente. Mas não é só isso. Existem bactérias que ajudam a absorção do selênio. E, aparentemente, quando elas fazem isso, alguma coisa acontece e esse selênio é assimilado mais facilmente pelo cérebro. Então, por que eles tentaram compensar a nutrição? Então, primeiro, eles acharam que as diferenças eram nutricionais. Tentaram compensar assim, não funcionou. Eram as bactérias mesmo. Mas de onde vêm essas bactérias? Alimentos naturais. É de lá que vêm as bactérias. Então, milho. Então vamos comer milho. Não milho geneticamente modificado. Você vem de frutas.
Não frutas geneticamente tratadas, ou tratadas com antibióticos, ou tratadas com esterilização em massa. Você precisa ter contato com bactérias, consumir bactérias. O problema é, sem essa biodiversidade, nós estamos pagando um preço. E o resultado desse material é tão bombástico que eles estão chegando à conclusão que se nós destruirmos a natureza, nós vamos desaparecer. E quando eu digo destruir a natureza, nós estamos tentando controlá-la especificamente. E dentro desse controle absoluto está a nossa destruição. Só que ela está vindo mais rápido do que a gente pensou. Porque quando o pessoal fala de destruição, fala assim, daqui a 500 anos a água vai acabar. Não, não. Nos últimos prognósticos, em 2050 serão 20 milhões de doentes de Alzheimer, com idade variando em torno de 40 anos. O que é isso? Todo mundo vai ter um doente de Alzheimer com 40 anos em casa para sustentar até que ele morra. Ou seja, pelos 80. Qual o significado disso? Porque o Alzheimer afeta a memória, mas o coração fica perfeito, o rim também. Então você vai ter pessoas totalmente incapazes e totalmente dependentes. E aí a gente vai ter um problema com relação à assistência médica, produtividade, porque as pessoas estão envelhecendo, a contribuição se aposentando mais cedo. Como é que você vai fazer para lidar com tudo isso? Mais a depressão, mais o suicídio advindo da depressão, mais todos os transtornos emocionais e mentais que estão se tornando incapacitantes. E qual é a causa? É engraçado a gente dizer, né? Aí, esse link que eu vi, né, é uma coisa chamada agrofloresta. Então, eu estava falando que esse suíço, ele era um paleobotânico. Estudando a formação vegetal, ele chegou à conclusão que as florestas, quando se formavam, elas seguiam um planejamento semelhante à evolução que a gente tem das espécies. E quando as florestas se formavam, elas se formavam para sustentar especificamente um grupamento biológico. E aí ele elaborou uma teoria sobre o processo simbiótico de certas plantas. Beleza. Então ele está dizendo que certas florestas, para se desenvolver, dependiam uma espécie de outras espécies e que a junção dessas espécies dava origem ao solo. Não o contrário. Não era o solo que dava origem às plantas. Eram as plantas que davam origem ao solo. Beleza, essa é uma teoria bonita. Ele precisava testar. Aí foi o que ele fez. Ele procurou terras mortas e baratas para comprar. E ele encontrou no Brasil, em determinadas regiões do Nordeste, terras mortas, consideradas irrecuperáveis. Tá? Um investimento para isso não redundava em nenhum lucro, então para que você vai fazer? Então ele comprou essas terras a um preço insignificante. E os brasileiros estavam dando risada, aquele gringo, é uma besteira. E ele comprou terras mortas. E ele começou a aplicar a teoria dele. Determinadas plantas com outras. Então, ele plantava uma com outra, e aí ele via a multiplicação de certos insetos, então ele foi aplicando isso. Tá? Ele conseguiu, num espaço de 4 anos apenas, recuperar o solo. Beleza, que coisa bonita. Mas não foi só isso que ele fez. Ele conseguiu produzir alimentos com um custo 80% menor.